é que está? Está perdido. Cine Gnose perdido. O Velvet Underground e Lou Reed. Vamos começar aqui na sessão aqui do Humilde Blogueiro. Vamos falar aqui dos vinis aqui. E interessante aqui, o Street Racer, que eu citei aqui, está aqui o disco, esse 1978, que é a música Shooting Star, que vocês ouviram aqui na abertura, parece um glam rock, né? Porque tem naipe de metais, que é característica do glam rock. Só que a Estrela Cadente é uma música que é um acerto de contas da fase glam, Heroin Hero, né? Que da fase glam rock, né? do Lou Reed. Então, a ideia da estrela cadente, né? Das estrelas do glam rock. E aqui, o Street Racer, que é a música, dividida em 3 movimentos, essa música, que é bem... Aí é que o Lou Reed incorpora o cara que pega as pichações de rua e transforma em poesia. É uma música que trata de prostitutas, overdose, michês, garotos que vivem de sexo. Então, tudo isso na rua de Nova York. Vocês sabem que, nos anos 70, Nova York faliu a cidade. Então, era uma cidade que estava dominada por gangues, completamente. A cidade, a sua infraestrutura pública estava destroçada. Então, você vivia nas ruas esses pequenos escroques, vigaristas, que passou a ser o mundo do Lou Reed, né? Que vai transformar, vai encontrar aí nesse underground de pecado, de perversões e tudo mais, formas de redenção. Tá? A gente já discutiu isso aqui com outros autores, outras bandas aqui em outras lives, mas ele trata de forma humana esses personagens do submundo de Nova York, porque vê pessoas que vivem, agem, tomam decisões dentro do horizonte que eles têm diante deles. Então, eles não podem ser julgados ou culpados. Né? O Lou Reed, né, o aspecto dele biográfico, vocês sabem, claro, é a questão, ele é de família judia, a família dele decidiu se mudar na sua infância para o sonho americano, que é aqueles subúrbios que a gente conhece bem no cinema, tipo o filme Goonies, ET, aqueles subúrbios, né? Bem lá do Doces e Travessuras, daqueles Halloweens dos subúrbios, que é o sonho americano. Tá? Só que o Lou Reed não se acostumou, não gostou nada daquilo ali, e o que só acirraram as coisas, a sua tendência homossexual, que ele foi tratado com eletrochoque, chegou a isso, pelo que ali, final dos anos 50, começo dos 60, o que não adiantou nada, isso só foi apenas o início, não foi as últimas consequências, ainda bem, mas era aquela visão de que o homossexualismo era um crime contra a natureza. Tá? Ele volta para Nova York, vai para a Universidade de Syracuse, não em Nova York, na Universidade de Syracuse, onde conhece um professor alcoólatra de literatura que o inicia, a T.S. Eliot e muitos outros escritores, e daí ele vai conhecer John Cale. John Cale, eles formam a banda The Primitives, vamos dizer assim, que tem um pequeno sucesso comercial, com músicas que não eram dele, exatamente, do Lou Reed. Só que ele, secretamente, ele compunha essas músicas já do submundo de Nova York, do underground. O John Cale, né, que tinha formação clássica, ele não era americano, ele veio do país de Gales, a mãe era puta nacionalista, proibia que os filhos falassem inglês dentro de casa, tinha que falar em galês, né, em gálico, sei lá. Tinha uma formação clássica, tocava piano, violino e tudo mais. O grande sonho dele era se tornar um compositor e maestro. O Lou Reed mostrou as músicas, as letras que ele compunha. Ele ficou, viu, Venus in Furs, por exemplo, que virou o primeiro grande sucesso do Velvet Underground, sucesso, né, entre aspas. Mas, olha, essas letras, falando de perversidades, homossexuais, gays que se encontram em mictórios, banheiros públicos, transam, mas o que é isso?
Isso é muita perversidade, muita perversão. Aí o Lou Reed respondeu para o John Cale, olha, mas isso é perverso, por isso que dá tesão. Você está parecendo republicano? Respondeu assim para ele, o John Cale ficou na dele, né? Mas aí depois veio Velvet Underground, e aí passou a composição do Lou Reed a tomar conta com esses tipos de composição. E tem também o seu lado geek, ele é um pesquisador tecnológico, principalmente o projeto dele das gravações binaurais, estéreo, que no Street Racer, o primeiro disco do rock a ser gravado dessa maneira, como se você estivesse ouvindo ao vivo. As gravações ao vivo não são iguais se você ouvir ao vivo, mas ele queria se aproximar o máximo possível à audição como você estivesse ouvindo ao vivo mesmo no local, né, num processo imersivo. Então, esse é o lado geek até surpreendente do Lou Reed. Então, o Metal Machine, por exemplo, esse disco é de 1975, que foi um fracasso para a crítica, diante da crítica, tal, foi algo puramente experimental. Tá? Eu sugiro a vocês, claro, é impossível não falar de Lou Reed e não falar do Velvet Underground. Esse documentário que está lá na Apple TV Plus, Velvet Underground, tá? Esse documentário é muito interessante, é bem interessante, porque ele mostra justamente aí as origens, a entrada de Andy Warhol ao se interessar pela banda Velvet Underground, a entrada de Nico, que era uma mulher, uma alemã muito misteriosa, que chegou a fazer ponta no filme do Fellini, La Dolce Vita, chegou a fazer ponta, era uma nômade, ninguém sabia de onde ela vinha, para onde ela vai, era uma mulher muito misteriosa, e o Andy Warhol simplesmente impôs que ela participasse dos Velvet Underground. Lou Reed, a princípio, não gostou nada disso, mas o Andy Warhol estava bancando tudo lá com a empresa Factory, né, o estúdio do Andy Warhol. Então, você tem, a gente está falando aqui do Andy Warhol, como é que vamos entrar aqui nessa coisa? O Andy Warhol, vamos falar aqui dessa coisa. Aqui são os discos, né? Vamos dar uma olhada aqui nesses discos aqui do Lou Reed, antes de falar de Andy Warhol e entrar aqui nas coisas mais candentes do Velvet Underground. Você tem aqui 4 de 5 discos do Velvet Underground, o famoso disco da banana, que foi o primeiro, que, aliás, infelizmente, eu não tenho, é aquela coisa, disco e livro não se emprestam. Eu fui emprestar esse disco da banana, sumiu, desapareceu. Eu só sei que não existe aqui na minha discoteca mais. A coisa não se empresta. Eu tinha esse disco o White Light, White Heat, né, que depois virou uma das músicas obrigatórias nos shows ao vivo do Bowie, né? E aí vem os outros discos, né? Aí já sem o John Cale, eles se separaram lá, os 2 últimos discos, tal. O Lou Reed é interessante, a passagem dele desde o Transformer, você sabe que acabou o Velvet Underground e simplesmente o Lou Reed voltou para a casa dos pais. Devido ao sucesso, nenhuma grana que aquilo ali rendeu. Voltou para a casa dos pais. E ele estava a ser condenado a trabalhar na empresa de contabilidade do pai, né? Em Long Island, uma coisa assim. Quem salvou foi o Bowie. O Bowie e o Mick Ronson, que é o guitarrista, né, que era do Spider from Mars, Mick Ronson, que produziu o disco, tá, com apoio financeiro lá também do Bowie, para surgir o disco Transformer, que você tem aí os grandes sucessos, Walk on the White Side. O Walk on the White Side, as letras elas são compostas de cada estrofe é um dos tipos que acompanhavam o Andy Warhol na Factory. Então, são pequenos vigaristas, gente assim que golpista, tal, gente que gravitava em torno ali do Andy Warhol, gente em busca de sucesso, tinha de tudo em volta ali do Andy Warhol na Factory.
Então, Walk on the Wild Side abre essa fixação do Lou Reed aí por Nova York, esse submundo, e esses personagens que gravitavam em torno do Andy Warhol. E aí entra a fase glam dele, tá? Todo maquiado no palco, seguindo aí o Bowie, tal, Berlim, o Rock and Roll Animal, aqui, até chegar ao Street Racer, que já é a separação, o fim. É interessante o seguinte, Nova York, aí, anos 70, com uma análise mais materialista, você tem a decadência da cidade e esses pequenos vigaristas, pequenos escroques. Você tem até as máfias aí atuando, a máfia italiana, gangues porto-riquenhas e tudo mais nessa cidade. Na virada para os anos 80, há uma mudada aqui na vida do Lou Reed. Você tem o quê? Ele se casa com uma designer britânica, para depois, mais tarde, com a Laurie Anderson. Os anos 80 é a época conservadora do Ronald Reagan e a entrada dos Yuppies em cena. E é quando Nova York finalmente se recupera financeiramente, se transformando no coração da especulação financeira de Wall Street. É a era dos Yuppies. Tá? Nesse disco aqui, nesse disco, o New Sensation, se não me engano, eu acho que é esse primeiro aqui, Legendary Hearts, uma coisa assim, esse disco, que tem não se preocupe com o trabalho, que já muda a temática dele, já é o Yuppie estressado, não me fale sobre trabalho. Então, aquela coisa de compra, venda. Então, é interessante que essa guinada que você percebe aqui, até na temática do Lou Reed, nos anos 80, é que os pequenos escroques, os pequenos vigaristas, são substituídos pelos grandes vigaristas, que são o Yuppie, o mercado financeiro, Wall Street. Você tem a lei de tolerância zero, que é imposta em Nova York, em que praticamente todo o submundo, que era o tema, né, da poética do Lou Reed, simplesmente acaba ou perde a relevância ao ser alavancado, por exemplo, toda a arte, toda a música alavancada por Yuppies, mecenas Yuppies. Então, obras de arte, mesmo o Andy Warhol vai entrar nesse circuito, são aquelas coisas dos lofts em Nova York, novas habitações dos Yuppies, o Soho, grandes bairros que eram industriais, que entraram em decadência e se tornam os lares dos Yuppies, os grandes lofts, né? Os grandes lofts, que aí muda totalmente. Nova York, diante do Lou Reed, muda totalmente o cenário. Então, é interessante essa guinada aqui para os anos 80. E o casamento é com uma designer britânica e depois com a própria Lou Reed, artista performática, multimídia, sintonizada com esse centro cultural bancado pelo yupismo e pelos fundos de investimento e tudo mais. Que coisa! A Laurie Anderson, desculpa, eu vou ter que abrir um parênteses que não tem como não falar. A Laurie Anderson, ela fez uma coisa, era professora de arte. Ela fez uma coisa que eu achava sensacional, ela fazia uma coisa sensacional que eu acabei fazendo, vou confessar um pecado meu como professor universitário. Ela era professora de arte numa escola de artes em Nova York. Ela brincava de inventar artistas para os alunos, escolas de artes, artistas imaginários, que jamais existiram. Então, ela ficava falando para os alunos, olha, uma corrente tal que surgiu no século tal, jamais existiu. Ela inventava, criava uma história da arte imaginária e os alunos acreditavam naquilo. É claro que não havia internet, não havia coisa para se contrapor. Então, eu acabei fazendo... Que coisa, meu, que coisa feia eu fiz. É claro que depois fala, olha, é tudo mentira, vocês caíram nessa. Como, por exemplo, em aula trote que eu dava, primeiro dia de aula, olha, a gente vai tratar de comunicação no sentido mais amplo, comunicação social, espírita, extraterrestre, aí dava bibliografia, livro de ufologia, filhotes dos animais, comunicação entre os animais,
Então, a gente vai tratar da comunicação no sentido mais amplo. E os alunos acreditando e anotando a bibliografia. Livros de ufologia, livros pela coleção antiga Filhotes dos Animais, livros assim, ó, no sentido amplo, para depois falar no final, olha, isso é tudo trote, isso não existe. Eu fiz isso, eu vi essa história da Laureano, nossa, eu vou fazer igualzinho. Meu Deus do céu, que pecado. Pecado, enganando o aluno calouro que acredita em qualquer coisa, né? É incrível, calouro acredita em qualquer coisa. Mas vamos tornar a história aqui mais candente. O Velvet Underground, vocês estão vendo essa imagem aqui, do Doom. O Andy Warhol comprou esse espaço que, na verdade, era um centro de cultura polonês, centro de cultura polaco. Nova York, após a Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra, teve um grande afluxo de artistas, poetas europeus fugindo da guerra, principalmente judeus. Virou um centro cultural dinâmico. Tá? Daí você vai ter o expressionismo abstrato, Jackson Pollock, tudo que vai surgir ali naquela cena. O Doom é interessante, vocês estão vendo, virou aquilo que a gente pode chamar de discoteca. Era um local multimídia, onde os Velvet Underground se apresentavam no palco e era projetado na tela, atrás deles, o documentário deles, que o Andy Warhol fez. O Andy Warhol fez um documentário sobre a banda Velvet Underground. Enquanto eles tocavam, ficava lá no fundo passando documentário sobre a própria banda. Luzes estroboscópicas, tudo isso foi criado, ele mal sabia mexer com aquilo. Aliás, ele pedia para alguém lá na plateia que estava dançando para ajudar a mexer na parafernália, que ele não conseguia. Então, foi o primeiro espaço multimídia. Tá? Primeiro espaço multimídia. É interessante que foi o prenúncio disso do que seria as discotecas a partir do final ali dos anos 70. A droga ali era speed, metanfetamina e heroína. Era droga. Não havia nada lisérgico. A questão aí da droga, das speeds, era te manter acordado, agitado para você dançar e curtir aquele espetáculo multimídia que o Andy Warhol estava propondo. Então é interessante, claro que isso aí demandaria uma outra live. Como todo movimento cultural, artístico, tem uma droga acompanhando. Tem um tipo de droga. A disco music foi a cocaína. Foi a cocaína. E é interessante, o Andy Warhol, vocês estão vendo aí duas obras, a Marilyn Monroe, a Lata de Sopa Campbell's. O Andy Warhol, ele surge nesse caldo cultural aí de Nova York, do leste dos Estados Unidos, vamos dizer assim, turbinado pelos poetas beat, pela Beat Generation. Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, entre outros. Charles Bukowski tangenciando esse movimento, mas é aquela coisa de contrapor-se ao sonho americano. Então, os beatniks, esses poetas beats, escritores, eles queriam descobrir a verdadeira América, porque a América do pós-guerra que estava sendo construída, através dos meios de comunicação, publicidade, era falsa, não era América. Tá? Então, eles se contrapõem como ativistas contra esse sonho americano. Tá? Essas obras, o Andy Warhol, a Lata de Sopa Campbell's, Marilyn Monroe, a gente pode chamar em termos assim de arte, o primeiro momento em que o simulacro entra na arte. É uma arte, é um tipo de arte pop do Andy Warhol, extremamente cínica, irônica, camp, né, como se chamava, camp. Cínica e irônica em relação ao sonho americano. Então, qual era a novidade? O que o Andy Warhol ficou tão famoso na história da arte? Ele trouxe o simulacro. Ele não pegava mais, seja a natureza morta ou sejam pessoas que posavam para ele. Ele pegava imagens que já tinham sido feitas pela mídia. Ele reprocessava as imagens. Acusaram ele de arte xerox, porque ele simplesmente, em silkscreen, em cópia silkscreen, ele fazia cópias daquilo que a mídia já tinha sido produzido. Então, fotos publicitárias de Lata de Sopa Campbell's, fotos de promocionais da Marilyn Monroe,
Eles simplesmente aplicavam um efeito de solarização, que se chama, e que criava cópias em silkscreen. Então, ele fazia cópia da cópia. Isso é simulacro, é hiperrealidade. No campo aqui da teoria da comunicação, é cópia da cópia. Cópia da cópia, isso daí. Portanto, é simulacro e hiperrealidade. Era um ponto de vista crítico em relação ao sistema americano. Então, não precisa dizer que, naquele contexto de Guerra Fria, toda essa agitação cultural que estava ali no centro de em torno de Nova York, se estendendo a Detroit. Lembre que de Detroit vai surgir Iggy Pop de Stooges, a banda protopunk, e Nashville, a música country americana. Eram os grandes centros musicais dos Estados Unidos, Nova York, Detroit e Nashville, pela questão da cena da música country, Elvis e tudo mais. Não precisa dizer que a inteligência norte-americana, FBI, CIA, estava de olho em todos esses movimentos. Tá? E é interessante, nesse documentário que eu citei, do Velvet Underground, da Apple Plus, que é muito bom, eu recomendo, quem não tiver Apple Plus assinar, procura no Stremio, esse documentário, que é muito bom. Mostra a uma certa altura, quando eles estão em turnê, o Andy Warhol ia junto com eles vão para a Califórnia. Eles vão fazer um show no Fillmore West, o lendário teatro lá das grandes bandas de rock que apresentaram lá em São Francisco, Fillmore West. Simplesmente eles foram mal recebidos. O Andy Warhol perguntava, mas por que contrataram a gente? Tipo assim, desculpe a expressão que eu vou falar, vão se fuder. Vocês deveriam acabar, vocês deveriam ser enterrados. Simplesmente eles baixam na Terra do Sol de gente saudável, Beach Boys, Flower Power, gente toda vestida de preto, eles ficavam na beira das piscinas de hotéis, todos de preto, né? Um jeito, a atmosfera soturna que envolvia os shows do Velvet Underground. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui, caras? O que vocês fizeram fazer aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vão embora. Vocês deviam ser enterrados. Era isso que é a crítica. Parece que eles foram atraídos para a cena lá de São Francisco, Califórnia, atraídos para serem destruídos pela mídia. Foi uma armadilha. Foi uma armadilha. Isso está bem claro nesse documentário. Armadilha por quê? Quem armou essa armadilha? Aí entra o nosso ponto aqui, que a gente vai entrar. Esse livro, eu recomendo, do David